pessoal, nós estamos aqui para mais um episódio do Glorificast. Eu sou a Késia. Eu sou o Vinícius. E hoje a gente vai falar sobre o tema A Juventude e a Igreja. E para abordar esse tema, a gente trouxe dois convidados super especiais, a Lilian e o Fábio. Então, para a gente iniciar essa conversa, por favor, se apresentem e falem um pouquinho sobre vocês. Bom, meu nome é Lilian, né? Eu sou casada com o Fábio, eu sou a mãe do Lorenzo. Eu nasci num lar evangélico, né? Meu pai é pastor nesse campo, mas eu vim para cá, para a sede, com 8 anos de idade. Então, eu estou aqui desde os 8 anos de idade. E toda a minha adolescência, infância, juventude sempre foram bem ativos aqui na igreja. Eu sempre participei, né? Porque eu gosto de participar. Tanto é que hoje eu ainda participo. E então, enquanto eu era adolescente, eu, né, cantava com um grupo de adolescentes, tinha um grupinho que tentava imitar os Atalaias de Cristo, Montes Sinais, se não me engano, que a gente cantava lá na frente, a gente tinha grupo de coreografia, então sempre bem ativa. Meu pai falava assim, olha, você quer que eu pegue o seu colchão e leve lá para a igreja? Porque sempre eu estava aqui, então a minha família me falava, nossa, direto, então eu vou mudar você para lá já, né? E aí depois passou essa fase da adolescência e eu fui para a mocidade aos 15 anos. E saí aos 30, que foi quando eu casei. Então, eu passei um bom período na mocidade. Então, acho assim, que de vivência eu tenho muito que falar desse período da minha vida, porque eu vivi muita coisa na mocidade. Na mocidade também sempre fui bem atuante. Ajudava na visita, tinha equipe de visita, então a gente fazia visita. Teve um tempo que nós ficamos responsáveis pela vigília. Todos os trabalhos que se tinha, evangelismo, tudo sempre estava presente. Eu regi a mocidade, acho que por uns 3 meses, aí viram que esse não era meu dom. E me tiraram rapidinho. Eu concordo, graças a Deus por isso. Mas que não era minha praia, vamos dizer assim, né? Mas no restante, sempre estive presente. Depois que nós nos casamos, eu tive que sair da mocidade, né, com muito pesar, porque eu gostava de participar, mas já estava numa nova fase da vida. Fiquei por um período dando algum tipo de suporte, indo com um casal convidado em retiro, essas coisas assim. Depois, nós já lecionávamos para a classe de discipulados. Depois de um tempo, o pastor chamou a gente para trabalhar com os adolescentes, onde nós ficamos um tempo. Depois saímos, né? Acho que ficamos lá uns 3 anos, não vou me lembrar muito, 3 anos e pouco. E agora nós estamos trabalhando com a mocidade, né? Estamos ajudando a Fabi e o Elias na liderança da mocidade da sede. Eu sou o Fábio, tenho 40 anos. Me converti quando eu tinha acabado de completar 28 anos. Foram irmãos aqui dessa igreja que me evangelizaram no trabalho e que fizeram com que eu estivesse aqui hoje, né? Graças a esse ID que eles fizeram lá em Ribeirão Pires. Eu trabalhava numa empresa em Ribeirão Pires. Eu fui alcançado por Jesus lá. E vim para cá. Comecei a participar do discipulado. Fiz os 6 meses de discipulado. Me batizei nas águas no centenário da Assembleia de Deus, no dia 12 de junho de 2011. E estou diácono hoje aqui na sede, né? Colaborando aí com o Elias, com a Fabi, na liderança da mocidade. Basicamente é isso. Esposo da Lilian, pai do Lorenzo. E estamos aí. Que bênção. E para a gente começar a falar um pouquinho do tema, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual que é o papel que vocês identificam como o papel da juventude na igreja? Eu vejo o papel da juventude como um papel muito importante. Porque eu vejo que a juventude, o fato de ser jovem, eu acho que eles são a força da igreja. Acho que eles são uma peça fundamental, né? Tanto no trabalho envolvendo os próprios jovens, quanto nos outros trabalhos. Eu acredito que o jovem ele tem que ter um engajamento entre todos os departamentos. Você vê que está tendo aqui algum trabalho de algum outro departamento, sempre tem um jovem envolvido. Está tendo um trabalho do círculo de oração, tem um jovem envolvido. Vai ter um trabalho na nave da igreja, tem jovem envolvido. Porque eu acho que é um momento que o jovem ele tem ali na sua juventude de gastar e se deixar gastar pela obra de Deus, né? Então, acho que a importância, o jovem ele tem que estar em todos os trabalhos da igreja, participando, atuante, porque ele é forte, porque é o momento dele realmente se dedicar à obra de Deus. Assim, é o meu ponto de vista, a importância do jovem
na igreja é essa, de que ele é uma força muito importante para a obra de Deus. Bom, eu concordo com o Fábio, né? Tem até aquele versículo que fala, né? Jovens, sois fortes. Né? A palavra de Deus habita em vós e já vencestes o maligno. Então, acho que aí já explica tudo. Né? Uma igreja sem uma juventude, ela é uma igreja que ela consegue se desenvolver, tudo, só que você percebe ali que está faltando um detalhe. É engraçado quando você vai em alguma congregação onde a mocidade é pequena, ou então você vê que faltam, e é bem essa questão da força. O jovem, hoje, nós estamos numa geração que o jovem ele trabalha, estuda, ele tem muitos compromissos, é verdade. Mas, ainda assim, ele tem mais disponibilidade do que uma pessoa que está casada, que tem filhos, que, né, já está numa certa idade. Então, é a força da juventude. Ele tem mais vigor físico e mais vigor mental. A regra, né? Pela palavra de Deus, a regra teria que ser essa. Uhum. É claro que hoje em dia, principalmente pós-pandemia, a gente vê que houve um enfraquecimento disso, né? O pessoal gosta de ficar um pouquinho mais isolado, às vezes não quer se relacionar tanto, tal. Mas essa não é a característica do jovem. Né? O jovem é vigor. E eu acho importante também quando o Fábio fala que não há só essa dedicação ao grupo, que é muito importante, porque é onde eu vou me relacionar com pessoas que têm os mesmos interesses que eu, né? Interesses na obra do Senhor, interesses seculares, né? Que estão vivendo os mesmos conflitos de emoções que eu estou vivendo, né? Mas não só ali, no grupo da mocidade, mas na igreja como um todo. E eu acredito que a igreja sede é uma igreja feliz nesse sentido, né? Porque você vê os jovens se destacando em todos os lugares. Você vê o grupo de mídias, você vê aqui o podcast, você vê alguns na Libras, você vê alguns regenos, adolescentes, trabalhando com as crianças. Então, na orquestra, no coral, nós temos muitos jovens. Então, você vê essa força se expandindo no seio da igreja, né? E não só nesse contexto também, no trânsito entre os irmãos, entre as necessidades da irmandade mesmo, né, dos membros. É assim que eu acredito, é muito importante. E para vocês, qual a importância de ter esse grupo de jovens onde eles se encontram no coletivo, como vocês falaram? E também se é necessário fazer essa separação entre jovens e adolescentes? Bom, a importância é justamente essa, né, para que a gente tenha ali um alinhamento de ideias, de momento de vida, né? O jovem ele não é casado, então ele está normalmente à procura de alguém, em regra, né? Deveria estar à procura de alguém. Então, se encontrando ali, você consegue bater um papo sobre isso. Se você tem alguma necessidade, alguma fragilidade, você consegue comunicar a uma pessoa que está na mesma fase que você. Se você não tem essa experiência aqui dentro, você só consegue se comunicar a um grupo de jovens lá no mundo, que, por não ser cristão, não tem a mesma ideologia, não tem a mesma visão que você tem, né? Então, eu acho importante sempre ter uma mocidade fortalecida, um grupo fortalecido. Da mesma forma, que é pelo mesmo motivo que eu entendo que toda essa divisão do grupo de jovens, o grupo de adolescentes, das crianças, as irmãs do círculo de oração e tudo mais, os varões, são igrejas que têm varões, né? É importante justamente para você ter um direcionamento da doutrina, né? Um direcionamento, porque a Bíblia ela fala sobre os jovens, né? Então, o que fala? O que é importante o jovem saber, né? Como o jovem deve se portar. Então, não adianta eu reunir fazer um culto de domingo para tratar esse tema, para tratar um assunto que fala sobre a pureza na juventude. Vou tratar com todo mundo. Não, é a pureza na juventude. Então, eu preciso de ter um tempo hábil, um momento, um trabalho hábil para tratar com o jovem. Da mesma maneira com o adolescente, né? Eu preciso ter um tempo hábil, porque ele está em outro momento do desenvolvimento, né? Psicológico, intelectual, social. Então, ele tem que ser tratado de uma outra maneira. Ele tem outros interesses, né? Então, por isso que eu acho importante ter a segmentação. E a nossa igreja, em regra, ela tem uma segmentação até da CPAD, né? Da Escola Bíblica Dominical, que é uma ótima segmentação. Então, acredito que é adaptável em todos os outros sentidos também. E em igrejas pequenas, que, tipo, juntando jovens e adolescentes, tem 5 pessoas. Como pode fazer para... No momento de louvar, pode até louvar em coletivo, mas como fazer para conseguir trabalhar separadamente eles, conforme você citou, então, idades diferentes, pensamentos diferentes, desejos diferentes, né? Como fazer esse trabalho mesmo com tão pouca gente?
Por ser uma igreja menor, ter menos pessoas, por mais que eles cantem junto, façam algumas questões juntos, mas eu acho que é muito importante haver essa separação, justamente para fazer isso que a Lilian acabou de dizer. Poder trabalhar de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a faixa etária de cada um. Porque você vai falar um assunto com um jovem que ele já está em uma outra fase da vida. Ele está preocupado com o trabalho. O adolescente ele está preocupado o quê? Com qual faculdade ele vai fazer. Talvez ele esteja preocupado com isso. Agora, o jovem não. Ele já provavelmente vai estar fazendo ali uma faculdade. Ele vai estar ou se preocupando em se colocar no mercado de trabalho e tudo mais. Cada um tem a sua dificuldade momentânea no meio circular. E a gente ali na congregação, acho que a gente tem que orientar até nessas questões circulares também, né? Porque a gente não sabe qual é a vida de cada um individual. Então, se nós pudermos direcionar cada um, a gente tem um exemplo que é o meu sogro, ele acaba ajudando muitos jovens em questões no âmbito profissional, de faculdade e tudo mais. Ele fez isso por muitos jovens, ajudando, e hoje são pessoas de bem-sucedidas, que têm o seu emprego e tudo mais. Foi um papel de um pastor de igreja que o ajudou, né? Então, acho que tem que ajudar também na questão espiritual, né? Fazer trabalhos específicos para cada um deles, e também ajudar na questão secular também, no que você puder estar direcionando cada um deles ali, né? Então, eu vejo essa importância também. E vocês comentaram um pouquinho sobre a igreja precisar ter essas atividades para a juventude, para a adolescência. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, qual que são as atividades que a igreja precisa pensar, assim, para abranger esses jovens? Bom, em regra, eu parto do princípio, e aí você, nesse momento, você consegue até afastar um pouco essa distinção de igreja grande e igreja pequena, que todos nós somos membros, né? A Bíblia mesmo fala, né, que nós somos membros de um corpo e que cada um tem um valor, tem um papel importante. Então, a criança ela tem um papel importante, o adolescente tem um papel importante, o jovem tem um papel importante, né? Um adulto, um ancião tem um papel importante. Dentro desse contexto, todos os trabalhos, eles são a grande maioria dos trabalhos são direcionados a todos, né? Contudo, é importante fazer esses trabalhos segmentados para você abordar algumas temáticas específicas. Então, palestras, cultos direcionados. Hoje mesmo tem um trabalho aí da Almaden, né, que exerce um bom trabalho no nosso campo, né? Só para meninos e só para meninas. Isso identifica bem, era só para meninas. Então, teve a necessidade, os meninos se sentiram aí não acolhidos. Então, aí vai ter também o só para meninos. Por quê? Porque os trabalhos da igreja, eles estavam com ciúmes? Não. Eles só precisavam de um acolhimento especial. Né? Os trabalhos, eles tem que ser justamente isso, né? O líder local, né? Estou citando a Almaden, que é um trabalho geral, né? Mas o líder local, ele tem que também ver qual é a necessidade que o grupo está vivendo naquele momento. E aí ele vai direcionar esse grupo. Então, nós estamos tendo dificuldade com comunhão. Então, o que é bom para comunhão? Vamos marcar uma chácara, vamos na pizzaria, porque o jovem come bastante, mas o adolescente vence. O adolescente consegue comer mais. Né? O jovem come bastante, porque o jovem fica um pouco com vergonha. O adolescente não tem esse... Ele vai... Né? Mas, então, vou marcar um trabalho que desenvolva a comunhão. Não, eu estou vendo que, né, tá tendo alguns episódios que eu preciso orientar, algumas dúvidas, né, com relação à doutrina, ou, de repente, com relação aos usos e costumes, né, com relação a como a igreja se porta. Vou fazer uma palestra, vou fazer um curso, né, específico ali, vou fazer... eu quero incentivar um momento de adoração, né, em comum, vou fazer um louvorzão, né, vou marcar um culto temático. Então, são essas necessidades. Vou fazer um retiro espiritual, né, vou fazer um retiro. Então, são esses trabalhos que, em regra... e outros, como vocês estão fazendo aqui, né? O podcast, que o podcast, ele traz o quê? Ele traz uma visão mais jovem. O público dele, em regra, é jovem. Está mudando, né? As coisas vão, né? Mas, em regra, é jovem. Então, é uma iniciativa muito importante.
Colocar a igreja, colocar o seu grupo de jovens na internet é muito importante. Por quê? Porque hoje todo jovem está na internet. Então, se você não coloca o seu grupo de jovens na internet, o trabalho que está sendo realizado, uma pausa ali para uma palavra, uma meditação devocional, ali utilizando a rede social, você está perdendo um espaço, né? E aquele jovem que, às vezes, só vem aos domingos por causa da rotina dele, não está tendo a mesma oportunidade daquele que pode estar aqui sempre. Então, eu acredito que há muitos trabalhos a se fazer. Né? Na minha época, quando eu era jovem, como eu disse, eu tenho muitas... Nossa, são muitas boas lembranças. Quando eu lembro da minha juventude, não é hipocrisia, eu lembro com alegria. E quando eu converso com pessoas que participaram comigo, elas também, a maioria, se lembram com alegria. Porque era assim, vamos fritar pastel. Aí a 10 fritar e a 20 assistir. Né? E ali a gente ria, brincava, se descontraía. Então, às vezes a gente também fica com muito... Hoje em dia, a sociedade, ela dita um glamour muito assim, tem que fazer uma coisa muito bem pensada, muito... Mas não, às vezes é uma coisa simples que vai promover a união, a comunhão, o crescimento espiritual, né? O simples fato de estar juntos, né, já faz o grupo evoluir. Então, tem que ter a atividade direcionada, ali separada, mas tem que ter aquela coisa que é muito bem pensada, muito programada, muito bem desenvolvida, igual um retiro, mas também pode ter um culto ali, onde você dá uma oportunidade para cada um, uma consagração, como tem aqui na sede, onde cada adolescente vai lá, cada jovem vai lá e desenvolve o seu papel, a vigília, vai lá cada jovem e dá uma palavra, o outro dá uma saudação. Isso já propicia o desenvolvimento do grupo, né? E o fortalecimento frente às necessidades, os combates que nós vamos enfrentar no mundo, né? Isso aí. É importante, né? Os trabalhos na igreja para os jovens, especificamente para eles, desenvolvê-los, né? Que nem eu me converti, eu já não me considerava jovem. Eu até estava comentando ontem em relação a isso, porque eu não me considerava jovem, que eu me converti com 28 anos. Aí eu apareci aqui na Assembleia de Deus. Eu nunca havia entrado numa igreja evangélica, para vocês terem noção. Eu nunca tinha usado uma camisa social na vida. Então, eu vim aqui com a minha calça jeans rasgada na época, as roupas que eu usava e tudo mais. Sentei no banco da nave da igreja como um visitante. E aí eu comecei ali a ouvir a palavra de Deus a mais, aprender um pouquinho mais, tudo mais, né? E aí eu fui começando a vir no domingo. Aí o irmão me chamou para vir na escola dominical. Aí eu me converti ali no meados de novembro de 2010. E fui convidado para participar da escola dominical. Em janeiro de 2011, eu me matriculei no discipulado. Então, assim, escola dominical, estava lá também. Então, tudo foi me levando até que eu cheguei próximo à mocidade, né? Falei, tem um grupo de jovens aqui e tudo mais. Né? Na minha cabeça foi, mas eu não sou jovem, né? Eu já sou um homem formado, já tenho uma idade um pouquinho mais avançada, que eu olhava... Naquela época tinha bastante meninos de 18, 19, 20. Então, dava uma diferença já grande de 20 para 28 anos, né? Ainda mais uma pessoa que veio de fora da igreja e tudo mais e não conhece como é o corpo de Cristo, como funciona cada coisa, não tinha entendimento nenhum. Mas aí eu fui fazer parte da mocidade, né? Deus me colocou esse desejo no coração de estar lá e tudo mais. Aí eu fui fazer parte. Aí eu comecei a conhecer os trabalhos que tinham ali naquela época, né? Que era visita, que tinha um grupo que fazia visita, tinha os irmãos que ficavam na porta da igreja recebendo os irmãos no culto à noite. Eu fui tendo conhecimento de como funcionava a consagração, o que era uma consagração. A minha primeira consagração, todo mundo ajoelhou, eu falei, meu Deus, o que esse povo está fazendo? Sabe, eu fiquei assim meio perdido, e eu fiquei de braço cruzado assim, olhando para lá, olhando para cá, mas já era um trabalho que tinha e tudo mais, e eu estava lá. Eu comecei a me envolver nos trabalhos e comecei a ficar mais atuante e tudo mais. Então, acho que a importância dos trabalhos é isso, para envolver o jovem, capacitar o jovem, haver a comunhão, que você tiver a comunhão ali nos trabalhos e tudo mais, você vai querer estar com o seu amigo na pizzaria, você vai querer estar com ele, convidar ele para ir na sua casa, para ter um momento ali e tudo mais, né? Então, foi isso. Foi justamente a questão dos trabalhos que havia, aquilo que acontecia na igreja, que trouxe uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum, que não se achava jovem. Daqui a pouco eu estava talvez o mais jovem entre aqueles jovens já, porque eu comecei a fazer parte, gostar e amar aquilo, e a mocidade me abraçou muito bem, né? Eu lembro que quando eu cheguei para a primeira vez para cantar, que eu sentei no banco da mocidade,
E eu falei, meu Deus, eu não sei se eu tenho uma qualidade ou um problema com o horário, né? Eu chego bem cedo. Então, eu fui o primeiro jovem a chegar no culto. E aí, eu sentei ali. E aí foi muito importante, por quê? Assim que eu sentei, passou um tempinho, eu estava me sentindo um pouquinho ali, desesperado ali sozinho. Mas aí, um jovem chegou, ele fez questão já de sentar ali do meu lado, tudo bem e tal. Então, eu acho que é a importância dos trabalhos para os jovens, é isso, desenvolvê-los, jovens. Por quê? Para capacitá-los, para pregar a palavra de Deus, para acolher outros jovens, né? Então, eu creio muito nisso. Então, eu fui abraçado dessa maneira e estou aqui até hoje. Foi uma junção de coisas. Foram os professores da escola dominical, né? Se eu fosse citar aqui, teve o Gilvano, que foi uma pessoa que, quando eu estava lá atrás, que eu não conhecia nada, mas que ia lá e falava, tudo bem, como é que você está? Ah, estou bem. Ah, feliz em vê-lo aqui de novo e tudo mais. Então, com certeza é uma coisa que ele fazia quando ele era jovem também. Então, a gente precisa pegar essas qualidades de cada um. Você que é jovem, faça isso, receba, participe dos trabalhos que a igreja propicia para você, dê ideias para que os trabalhos sejam melhorados, né? Acho que isso é a importância. É importante. Aproveitar que vocês são de realidades diferentes no sentido da Lilian, sempre aqui na igreja, só faltava dormir, e você veio posteriormente. Para vocês, vamos por uma meta, 0 a 10, ou não precisa dar uma nota em si, mas quão fundamental foi esses trabalhos com a mocidade para fazer com que vocês continuassem na igreja nesse período que, querendo ou não, tem muita evasão de crentes que saem da igreja nessa faixa etária? Olha, eu vim do mundo e eu vivi uma vida mundana, tipo, pé na lama mesmo, né? Assim, aquela pessoa, inclusive o professor do discipulado, ele fala, você chegou aqui todo quebradinho, né? Ele fala com carinho assim, você estava todo machucado e tudo mais. Então, eu vejo que desculpa. Fique em paz. Que Deus faz na nossa vida, né? Ele nos tira de lugares, né? Então, primeiramente, eu agradeço a Deus pelo que Ele fez. Porque Ele mandou pessoas num lugar que não tinha ninguém, que Ele sabia que eu precisava de ajuda lá, né? E Ele me trouxe para cá. E a mocidade foi muito importante. Mas o principal, depois de Deus, foi a decisão que eu tomei no meu coração de querer fazer parte. Porque se eu não tivesse tomado essa decisão de querer fazer parte, eu talvez não estaria aqui, talvez teria me afastado e tudo mais, né? Mas eu tive o desejo no meu coração de fazer parte desse grupo de jovens, né? E isso foi importante para mim, que foi um pilar para me manter na presença do Senhor. Foi onde eu aprendi ali a orar. Quando na próxima consagração eu já ajoelhei para orar. E eu comecei a prestar atenção nos irmãos orando, né? E na época quem liderava a gente era o irmão Zilmo, Fernando e tudo mais. Então eu prestava atenção nos irmãos e eu fui me adaptando, né? É uma adaptação também, né? E aí eu fui aprendendo, tendo o desejo de ler a Bíblia e tudo mais. Então, para mim, o grupo da mocidade foi muito importante, que foi onde eu aprendi e me desenvolvi, que foi onde eu fui fazer parte do grupo de visita, aquilo tudo que eu via que tinha e tudo mais, Deus foi me direcionando. Aí eu fui fazer visita, né? Eu fui para ser porteiro da igreja, recepcionar os irmãos, que é uma coisa que eu fazia com muito carinho, né? Gostava muito de recepcionar os irmãos e tudo mais. Então, eu acredito que isso, que você se envolver, tá no trabalho é muito importante. E foi a mocidade ali, um pilar muito forte para que eu permanecesse e cada vez mais fosse me santificando. Eu tive muita ajuda. Tanto que, assim, um carinho tão grande, uma vez eu ganhei uma Bíblia, né? Eu fiz aniversário, e a mocidade me deu uma Bíblia. E aí eu tinha autoestima, sabe? Eu gostava, eu olhava, eu ganhei da mocidade, né? Tudo mais. E a gente teve o carro furtado. Aí ela tá aqui do meu lado, ela pode falar para vocês. Aí eu falei, olha lá, amor, roubaram o carro. Levaram a minha Bíblia embora.
Então, é isso. A mocidade foi muito importante, sim. Para eu estar aqui hoje, tem um grande valor, sim. Para mim, assim, é justamente isso. Foi o período que eu tive de fortalecimento. Mas aí eu quero deixar 2 pontos aqui. Eu acho muito importante o jovem entender isso. Se eu posso ensinar alguma coisa. É muito importante uma igreja promover trabalhos para jovens. É importante. Como é importante promover para qualquer departamento, qualquer faixa etária. Justamente na questão do desenvolvimento. Então, o líder de jovens, ele tem que ter essa visão, né? Essa preocupação de engajar o grupo. Correto? É bem verdade. Mas é muito importante também que o jovem tenha um verdadeiro compromisso com Cristo. Porque se ele tiver um verdadeiro compromisso com Cristo, no dia que tem trabalho específico, ele estará lá. Mas no dia que não tem trabalho específico, ele estará lá também. Porque o compromisso dele é com Cristo, é com o corpo. Né? E o membro do corpo, a Bíblia mesmo fala, não tem nenhum que se destaca. Né? Eu sou superior, ou eu tenho que ter um olhar mais atencioso a mim. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso. Ao contrário, ela diz que esses membros, se um adoecer, o corpo inteiro padece. Então, um membro, o dedinho ali, o menor, ele adoeceu, o corpo inteiro padece. Então, eu acho que hoje em dia é importante ter essa noção. Nem sempre nós somos seres individuais, né? Ainda que seja um grupo de jovens, eu não posso ter a inocência de pensar que todo mundo está vivendo a mesma coisa, Não. Tem um que está empregado, outro está desempregado. Tem um que já achou uma namorada, outro está ainda à procura. Tem um que está à procura há alguns meses, tem um outro que está à procura há muitos anos, né? Então, assim, ainda que seja um grupo de jovens, tem muitos detalhes ali. Nenhuma liderança, nenhum trabalho seria capaz e autossuficiente para alcançar a todos, certo? Por isso que é importante que o jovem ele tenha essa responsabilidade com Deus. O jovem que tem o amor à obra de Deus, ele se enquadra em qualquer lugar também. Né? Ele chegou aqui, hoje não tem culto dos jovens, eu vou me enquadrar lá na Libras. Hoje não tem culto dos jovens, mas eu vou arrumar uma coisa para fazer ali na portaria. E ele sempre vai estar envolvido. E aí, sim, o envolvimento traz o fortalecimento. Certo? Foi muito importante todos os trabalhos que foram desempenhados aqui na igreja durante a minha juventude. Afinal, foi uma grande juventude, dos 15 aos 30. Mas eu não esmureci, né? Eu queria casar. Como qualquer pessoa nessa faixa etária quer casar, né? Bate um desespero, quero casar, não é? E só fala nesse assunto, só tem esse assunto, porque tá, né? Ok, mas uma coisa que eu não negociei foi a minha participação. Eu continuei participando. Às vezes eu estava triste, porque, eu queria encontrar alguém, né? Mas eu estava lá no grupo, e ali no grupo o Senhor falava comigo, ali no grupo eu via pessoas, eu me comunicava, eu ria, brincava, entendeu? Então, é dessa maneira que eu entendo. O trabalho é muito importante para fortalecer o jovem, é muito importante tem que ter muitos trabalhos, para aproveitar esse vigor do jovem, mas se não tem na sua igreja, faça você, porque não. Misericórdia, não, de forma alguma. Faça como eu, porque aí eu posso dizer, fique aí na sua igreja, que foi onde Deus te chamou, né? Te chamou ali, ele tem um propósito contigo ali, não é? E aí, além de ficar ali, faça o trabalho você. Cutuque sua liderança e fala, por que a gente não faz isso? Por que a gente faz isso? Porque vai chegar uma hora que eu falo, vamos fazer esse negócio para esse rapaz sair do meu pé, não é? Ou então faz você quer fazer, não é? É isso, é a força, é o vigor do jovem. Agora, não é perfil de jovem, não é um jovem enquadrado na Bíblia, ficar, mas aqui não tem nada. Aqui não tem nada, eu vou mudar de igreja. Não é uma indireta, pessoal, não é. Nós estamos aqui, né, entre irmãos. Eu vou mudar de... Não, jovens, sois fortes, né? A palavra de Deus, ela habita em vós. Então, vamos prosseguir, vamos mostrar na minha comunidade. Qual é a minha comunidade? Hoje, a nossa comunidade é aqui, a nossa igreja sede, não é? Uhum. E, graças a Deus, é uma igreja onde o ministério, né, o pastor, a direção, acredita nos jovens, né? Tanto é que vocês estão aqui hoje desempenhando um papel, né,
de suma importância. Por quê? Há quem acredite em vocês. Então, o jovem ele tem que saber qual é o papel dele na igreja, ele tem que valorizar o seu papel e ele tem que se colocar ali à disposição do Senhor, porque o Senhor vai usá-lo. Se ele se colocar à disposição, o Senhor não dispensa, o Senhor usa, né? Então, eu acredito que foi isso. Eu resolvi doar a minha juventude a Deus. Então, aquilo que eu pudesse fazer, eu fazia. Era visita, igual a gente às vezes ia visitar, e a pessoa não recebia, gente. A gente dava risada e ia embora e ia na outra casa. Amém! É a alegria da juventude, né? É a força da juventude, certo? Se nós somos jovens cristãos, essas características estão impregnadas à nossa essência, ao nosso ser. É força, é alegria. Não é às vezes, estar desmotivado é normal. Né? Nós estamos num mundo que tem, né? O dia mal vem para o bom, né? Vem para todo mundo, certo? O sol, né? Porém, às vezes você está triste, ok, mas sempre estar triste aí não é a característica do jovem cristão. Então, vou meditar mais na palavra, vou buscar mais a Deus, vou orar em grupo, chamar uns 2, 3 para ir lá na minha casa, nós vamos orar um pouquinho, depois vamos conversar. Olha que legal. Acontecia também na minha época. E aquilo produziu frutos para a minha vida madura, né? Porque hoje em dia eu estou na correria, e filho, trabalho e tal. E aqui, eu lembro de uma coisa que eu vivi lá, um testemunho, uma palavra. Esses dias mesmo abri minha Bíblia, uma Bíblia antiga, e vi lá um versículo que eu anotei, e até coloquei quem falou, e depois o outro também, que de 2 pregações que eu participei, eu falei, olha, e falou comigo. Então, hoje vocês estão plantando. Então, plante em abundância, para que vocês colham em abundância. Essa é a mensagem, entendeu? A juventude é isso. O Senhor está te direcionando, desenvolva o seu talento, desenvolva o seu dom. Mas para agora? Não. Para a vida, né? Porque o Senhor ele sempre vai dar um jeito. Eu nunca pensei, gente, que a gente estaria aqui de volta na mocidade. Quando o pastor falou, eu falei, não, é sério. Né? Eu falei, sério, pastor, tá de brincadeira. Porque eu nunca pensei, porque eu passei dos 15 aos 30 na mocidade. Você não entendeu, né? Mas o Senhor, ele que direciona. Ele sempre quer nos usar. E, às vezes, para alcançar 1 ou 2 pessoas, mas Ele quer nos usar. E Ele distribuiu os seus dons, os seus talentos entre todos, entre as crianças, entre os jovens, os adolescentes, todo mundo, as irmãs, todo mundo tem alguma coisa a contribuir na casa de Deus. Todo mundo, né? Então, se eu tenho essa noção, eu vou plantar hoje, que eu tenho mais vigor, não estou tão cansada, né? Na correria da vida, da maternidade, do trabalho, da responsabilidade financeira, de pagar a conta lá em casa, né? De chegar e ter que fazer a janta. Não, até a janta pronta. Minha mãe fez a janta, certo? Por isso que vocês têm mais disposição, mais vigor. Então, se eu aproveitar isso, direcionar isso, com certeza não vai ser em vão. Amém. Você falou de trabalhos, do jovem chegar até a liderança e citar trabalhos ou... Estou esquecendo a palavra. Não é opinar, é dar a sugestão. Sugerir trabalhos. Qual a importância disso, do jovem entender que ele pode sugerir trabalhos também, que ele pode oferecer e não só ficar esperando de braços cruzados a liderança fazer algo? Olha, a importância para mim disso é o seguinte. Eu já tenho uma cabeça de 40 anos. Eu não tenho uma cabeça jovem assim, né? Porque eu acredito que os jovens eles estão tendo uma vivência diferente da minha. E a minha juventude é diferente da juventude de hoje. Então, você me trazendo uma sugestão para a Lília, para quem for o seu líder, é muito importante. Porque talvez aquilo mesmo vai trazer um entendimento para ele. Que você é um moço de 22 anos, que está passando por isso e isso, que hoje as coisas são assim, assim e assim, e que muitas vezes nós não teremos essa visão. Então, você sugerindo as coisas, a gente vai ter esse entendimento de poder fazer trabalhos mais específicos para aquela situação, aquela circunstância. E você já vai vir com uma ideia meio bolada e tudo mais. Talvez só desenvolva mais um pouquinho ali ou aqui. Então, vejo o importante por causa disso. Por causa de gerações diferentes, entendeu? Acho que traz uma importância muito valorosa. Eu concordo com o Fábio. Eu entendo que é justamente isso, né? Há uma mudança muito grande de uma geração para outra. Então, ainda que hoje a vida seja muito tecnológica, tudo, não dá para falar que eu estou no mesmo nível que vocês, né? Vocês têm acesso a coisas que às vezes eu não tenho, né, acesso.
Então, é importante comunicar quais são as necessidades, né? As minhas necessidades são essas. Eu conversando aqui com a galera e eu vi que isso aqui, vocês não podem fazer um trabalho assim? E, com certeza, eu posso falar por nossa igreja, pelo Elias e pela Fabi, assim, que, com certeza, ele vai apoiar a ideia de vocês. Eu nunca vi, nesse período, é curto ainda o período que eu estou, eles recusando alguma ideia, né? Às vezes não tem tanto braço, às vezes não tem tanto cronograma, tanta agenda, né, para fazer, mas eles normalmente endossam as ideias dos jovens aí para que realmente o trabalho seja agradável a todos, né, seja bem desenvolvido. Eu acho muito importante também. E vocês falaram um pouquinho sobre essa questão da geração, né? Porque a gente sabe que o tempo vai passando e aí as coisas... os jovens, às vezes, eles têm mais interesse daquilo que está naquele momento. E vocês veem alguma coisa que, tipo, uma falta de ser contemplada em relação a essas gerações? Tipo, os desafios de você lidar com essas coisas do momento, tendo em vista, tipo, o passar do tempo, né? Em relação, assim, a mais as gerações mesmo, né? Então, eu entendo, assim, eu entendo que todo mundo tem alguma coisa para agregar, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, um grupo que ele tem muitas faixas etárias, isso não é uma coisa negativa, ao meu ver, né? É uma opinião muito pessoal minha. Eu vejo como positivo essa diversidade, né? Às vezes, dentro de um grupo, eu tenho pessoas de gerações diferentes. Então, eu acho isso positivo, eu não acho negativo. Porque eu acho assim, quando você vai trabalhar, você está trabalhando lá, de repente, contrata um estagiário. E ele é 20 anos mais novo do que você. E você vai parar de trabalhar por causa disso? Não, você continua trabalhando, né? E, em determinado momento, a parceria de vocês é tão grande que a tarefa que ele desempenha, o conhecimento que ele tem, as dicas que ele passa para você, por mais que você tenha o seu conhecimento ali, uma prática longa, é muito importante e melhora a qualidade e o desempenho da atividade que vocês estão realizando ali juntos, né? Quando, por exemplo, quando você casa, você é expulso da mocidade, certo? E aí, você se vê solto na igreja. Você fala, meu Deus. Você tem condições de falar, não, agora eu só me relaciono com pessoas de 30 que estejam na mesma... Você tem condições? Não. Você está tão assim isolado que quem sentar do seu lado, você vai falar, "Pá, Senhor!" Hã? Por quê? Nós somos seres que temos a necessidade de se relacionar. O ser humano, ele parece ser, né, modismo falar isso, né, mas não nasceu para viver de maneira isolada. Tanto é que esse tempo que nós tivemos de pandemia trouxe uma vasta... várias doenças, né, psicológicas e tudo mais, justamente porque o ser humano ele tem que se comunicar. Então, vários grupos várias gerações dentro de um grupo, para mim, não é uma coisa negativa. Eu acho positivo. Eu acho que cada um pode agregar de uma maneira, né? Um tem mais conhecimento da palavra, mais maturidade, já viveu, ele consegue transmitir para aquele que é mais novo. E não tem nada mais prazeroso do que você poder ajudar alguém. Então, eu acho que o que falta é justamente essa noção. Eu sempre posso ser útil, posso estar ajudando alguém. E aí eu vou dar um outro exemplo na igreja, que eu percebo uma mudança de geração nesse contexto. Na minha época, não que nós éramos melhores, não é isso que nós estamos falando. É visão, é questão de comportamento. O jovem, ele não tinha dificuldade nenhuma de ir lá e conversar com uma pessoa mais idosa da igreja dele. Ele não tinha. Ele arrumava um assunto. É o tempo que sempre é o assunto que... né? Você não tem o que falar. Você fala, nossa, hoje está frio, né? E aí, está frio. Não, esfriou. Não, você vai... Mas ele sentia essa necessidade de conversar com qualquer pessoa. E quando ele conversava, às vezes aquela pessoa que está lá, às vezes ela está enferma, às vezes ela não tem um contato tão frequente com os filhos. Às vezes ela está, pela idade, isolada. Eu tenho pessoas de idade que ficam em casa sozinhas, vêm para a igreja, é a única distração que ele tem, vir à igreja. Imagina o valor que tem quando um jovem se aproxima dele e troca ali uma palavra, uma conversa breve sobre o tempo. Com certeza aquilo ali muda a semana daquela pessoa. Então, é a questão de ter empatia, de saber que, olha, eu estou vivendo esse momento, a minha idade é essa, mas eu não posso me isolar nesse mundo aqui. Então, eu vou transitar
entre todos. Eu vivo muito isso com o Lourenço, né? Que eu estou na mocidade e eu tenho um filho de 5 anos. Então, meu filho sai correndo, de estar ensaiando, ele sai correndo, pulando, empurrando, sabe? E os meninos pegam ele, brincam com ele. Ah, mas ele é muito mais novo. Mas você sempre tem alguma coisa a ofertar, né? E isso, por certo, vai auxiliar alguém na sua jornada, na sua fé mesmo. Né? Então, eu acredito que, por mais que tenham muitas gerações, tem que haver trabalhos específicos, tudo, mas que nós estamos aqui, nós temos que entender que nós estamos aqui com o propósito de servir. E servir um ao outro. Servir o mais novo, servir o ancião, né? Servir aquele que está sobrecarregado nas suas tarefas e precisa de alguém para falar, posso arrumar aqui para você os bancos, né? Para você começar a fazer o trabalho. Ou numa irmã da cozinha aí, que eu vejo muitos jovens nossos ajudando na cozinha, acho muito lindo. Muito lindo. São meninos, a maioria é meninos, né? Tem algumas meninas, mas a maioria são meninos. Eu acho muito bonito, porque isso é serviço na obra de Deus, né? É servir, é você colocar a sua juventude... Ah, eu tenho esse tempo, o irmão lá não tem, mas eu tenho esse tempo, eu vou vir aqui cortar cebola, né? Lavar o frango, que eu já vi jovem fazendo isso aqui. Então, é muito lindo que Deus, ele desperte no coração da nossa juventude mesmo, esse amor por servir dentro da comunidade que está, né? Porque assim todos crescem, todos são fortalecidos. Essa questão de gerações, né? Quando eu vim para cá, aí teve os mais novos, eu me envolvi com os mais novos. Aí, quando eu fui para a portaria da igreja, aí tinha um diácono, saudoso Manuelzinho. Ele tinha 93 anos. Aí eu olhava para ele e era uma inspiração para mim. Porque ele tinha 93 anos e estava lá durinho na porta, né? O cabelinho sempre bonitinho, bem cortadinho e tudo mais. E aí, o que eu fiz? Me aproximei dele. Porque ele estava lá todo culto, do mesmo jeito, exercendo a função dele na igreja para aquilo que ele foi chamado. Então, ele deu um exemplo para mim. Eu aprendi com ele. E um dia eu fui nele e falei assim, irmão Manuelzinho, tudo bem com o senhor? Tudo. A gente fez uma amizade tão grande que ele foi convidado para o nosso casamento. Ele esteve aqui na igreja no dia e tudo mais. E eu falei, o que eu preciso fazer para chegar onde o Senhor chegou? Porque, assim, eu almejo chegar onde ele chegou. Está ali já de idade, servindo ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, né? Ele falou assim, filho, quando você for orar, pede a misericórdia de Deus. Então, e eu carrego isso para a minha vida. Então, sempre que eu oro, uma das coisas que eu clamo a Deus sobre a minha vida e da minha família é a misericórdia de Deus, por causa desse irmão que eu aprendi, que já tinha ali na época 93 anos de idade, né? Então, é bênção. Uma pergunta de uma internauta que eu recebi. A pergunta vou falar em outras palavras. A juventude é um tempo de decisões. Você vai escolher ali qual faculdade você vai fazer, ali nos 17 anos, mais ou menos, com quem você vai casar. Você vai começar, querendo ou não, a direcionar a sua vida. E aí tem irmãos que já fizeram isso e quer dar pitaco nas suas decisões. Como você faz para receber esse pitaco, mas também falar, irmão, você já teve a sua decisão, agora é a minha vez? Bom, aí entra aquela questão do conflito de geração, né? É como uma mãe, né? Existe aquela mãe que ela vai dar a bronca no filho, né? É a mesma bronca pelo mesmo motivo. Mas ela dá com todo aquele amor, né? Com todo aquele carinho, que o filho fala assim, não, minha mãe está fazendo isso de uma forma tão linda que eu vou mudar de atitude. Mas tem aquela mãe que já pega a vara e fala, não é? E é a mesma bronca. Então, é a maneira de fazer. Então, eu acredito que, eu quero crer, que até porque nós somos todos irmãos em Cristo, não há uma intenção de ferir, uma intenção de machucar. Mas, às vezes, a pessoa não tem o trato de falar, olha, eu quero te aconselhar, olha, por que você não faz isso, aquilo? E sempre também, nem sempre aquilo que era possível há alguns anos atrás é possível hoje. Por exemplo, né, vamos entrar de uma maneira muito específica, casamento. Antigamente, se casava de uma maneira, certo? A pessoa tinha 18, 17, 16, ela estava casada, certo? Hoje em dia, não. Hoje em dia, isso mudou. Porque tudo mudou, né?
Naquela época, você casava do jeito que dava. Tipo, nós casávamos no amor, às vezes, né? Se você for ver as histórias das pessoas, você vai ver que raras pessoas casaram com a sua casa, já com seu, né? Já com uma vida estabilizada, certo? Hoje em dia, não. Hoje em dia tem aquele ditado que fala que quem casa, quer casa. Né? Então, o jovem, primeiro, ele trabalha, se esforça, e aí ele tenta adquirir ali alguma coisa, e aí faz a proposta ali para a moça, ou um pouco antes, faz junto, né? E eles vão lutando. Então, mudou, certo? Mudou, porque mudou tudo, mudou as relações empregatícias, mudou tudo. Então, não adianta eu querer amoldar o que acontecia lá na nossa realidade de hoje. Não é a mesma coisa. Então, hoje, nós temos jovens na mocidade que eles têm uma idade a mais. Como eu me dei como exemplo mesmo, casei com 30 anos. Só que no meu contexto, e me entendam muito bem, eu não teria casado antes. Porque antes eu fiz minha faculdade, eu fiz, né, minha pós, eu procurei. Então, quando nós nos casamos, nós tínhamos já por onde seguir, né? Já estávamos ali comprando nosso apartamento. É uma nova geração, é uma nova realidade. Não adianta eu querer enquadrar aquilo aqui. Então, é fácil você encontrar jovens que já estão com uma idade a mais, mas não que estão... Essa idade a mais, ela não cabe no contexto atual, certo? É mais para os antigos. Tá velho, você precisa casar, certo? Mas se você olhar para uma pessoa... Se você olhar hoje, falar, eu tenho 30 anos, vão falar, você está velho? Não. Ao contrário, você não tá você está no fulgor da vida, não é? Mas se você olhar naquela época, você falar, eu tenho 30 anos, não casei. Não. Então, você está, como se fala naquela palavra feia, né? Encalhado, né? E isso, às vezes, acaba entristecendo, né? Porque existe essas várias gerações, às vezes, no nosso meio, e às vezes, se não souber falar, não souber como falar, você acaba entristecendo um jovem, ao invés de incentivá-lo, né? Às vezes ele não vai sair de lá, não, vou procurar uma moça, eu estou precisando casar. Não, às vezes ele vai ficar triste, depressivo, né? Chateado. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, com as palavras lançadas. Mas não só isso também. A gente tem que entender que o jovem ele tem que fazer essa reflexão. Eu sou um jovem mais... Eu estou na fase de casar, né? O que eu devo fazer? Se esse é o meu desejo, o que eu devo fazer? Eu sou cristão. Eu devo apresentar esse desejo a Deus. Senhor, olha, eu estou com tantos anos. Prepara a pessoa para mim. E eu tenho certeza que se você fizer um propósito com relação a isso, orar com o Senhor, ver que você deseja isso, Ele vai preparar. No tempo dEle. Não no tempo seu e nem no tempo da pessoa que está te cobrando. Mas no tempo dEle, porque o tempo dEle é perfeito. Amém? Mas enquanto o Senhor não prepara, não esmoreça. Continue servindo ao Senhor, porque o seu talento, o seu dom é válido na obra do Senhor. Não se endureça por isso, porque às vezes o próprio inimigo, às vezes a pessoa não quis falar aquilo, mas o próprio inimigo, ele deturpa aquela situação para que você se sinta chateado e desista. E pare de oferecer o seu melhor ali no grupo, o melhor ao Senhor. Entendeu? Então, se eu posso dar um conselho, é esse. Não esmoreça, né? E também não fique aborrecido. Releve, conflito de geração, né? Então, releve e continue servindo o Senhor, porque você está no lugar certo, se você tem o desejo de casar, para que o Senhor prepare uma pessoa para você. Mas tem aqueles que não têm o desejo de casar. A Bíblia mesmo fala, né, amor? Paulo mesmo fala, olha, se puder ficar... 1 Coríntios 7, né? Ser solteiro e ser totalmente produtivo na obra do Senhor, amém! Não é o que ele fala? A primícia seria essa. Então, se você está solteiro, não casou, ou não tem esse desejo, produza na obra do Senhor. Você é válido aqui da mesma maneira, certo? Esteja no lugar certo, gaste os seus dias no lugar certo, certo? E se for o tempo, o Senhor for mudando isso, for dando esse desejo, colocando esse desejo no seu coração, Ele vai preparar a pessoa certa para você. Amém? Então, eu entendo que todos têm o seu lugar na obra do Senhor. Não é porque tem uma idade, ou porque... Não, todos têm uma importância. E eu me lembro que quando eu casei... eu falo muito, gente. Vocês não vão me chamar mais pro podcast, né? Eu sabia que ia ser tranquilo pra mim, gente. Nossa, amor. Não vou me chamar assim. Mas eu vou falar menos. Eu só vou dar um exemplo. Dentro desse contexto, quando eu casei, depois que eu casei, eu vi algumas irmãs do círculo de oração, assim, anciãs mesmo, mais velhinhas, assim, com as cãs brancas, elas vieram me falar assim, eu tô tão feliz, eu estava orando por você. E não tem forma melhor de amar do que
orar, né? E aquilo, naquele momento que a pessoa falou, produziu regozijo no meu coração, mas também produziu no dela, porque se ela estava orando por mim, quando eu casei, o que ela viu? Uma promessa, ela viu o trabalhar de Deus se cumprindo ali, certo? Então, o conselho que eu deixo assim, se você vê um jovem ali, né, que ao seu ver, né, porque a Bíblia fala que os planos de Deus são maiores, né? Que Deus não vê como o homem vê. Então, quem sou eu, né, para questionar o tempo ou uma situação que alguém está vivenciando? Mas quando você vê ali aquele jovem, ore por ele, né? Ore por ele. A melhor forma de amá-lo ou de atuar na vida dele é por meio da oração. Ore por ele e com certeza o Senhor fará o melhor. É isso que eu acredito. Nesse exemplo, até não tem a ver com o tema, mas esses dias eu tive uma participação na aula das irmãs, eu estava lá lecionando, era um tema polêmico. Eu achei muito lindo quando uma senhorinha no final se aproximou e falou assim: ai, eu estava orando por você durante a aula. Irmã, porque eu sei que esse tema é bem polêmico, né? Para o Senhor te dar sabedoria. Você se sente tão amado, né? E nós estamos aqui justamente para isso, para nos apoiar e nos ajudar. Então, em vez de falar, você está muito velho, está encalhado. Na minha juventude, tinha um irmão, que o filho dele está aqui nessa mesa. Faço questão de lembrar, porque ele é meu amigo, ele foi meu padrinho, então eu posso falar mal dele. Que ele não podia ver um moço entrar na porta, que ele corria lá na mocidade e falava: você viu? Você viu? Era constrangedor, gente. Eu fui muito humilhada por ele. Não, chegava alguém e falava: Lilian, você viu? Olha, Lilian, você podia namorar com ele. Não, Gil, não é assim que funciona. Falei o nome, gente. Deus me livre. Edita. Então, e ele não fez isso só comigo, não. Então, assim, mas existia uma boa intenção no coração dele. Tanto é que depois ele foi meu padrinho, porque eu identifiquei essa boa intenção dele, né? E ele era uma das pessoas que torcia muito por nós, né? Então, assim, uma pessoa que, apesar de ser de outra geração, sempre apoiou os jovens. Então, esse é o meu conselho. Ajude orando, pode até brincar, mas nunca fale algo que vá ferir, machucar, porque nós não estamos aqui para ferir ninguém, tá bom? Bem. E aí, agora, trazendo mais um pouquinho para vocês, em trabalhar com jovens, quais dificuldades vocês veem da parte da liderança? Aí, mas para quem também está trabalhando com jovens, qual conselho você dá nessa parte de liderança? O que vocês têm, as partes boas e as partes ruins também? Eu que começo? Assim, eu gosto de trabalhar com jovens, né? Eu gosto de trabalhar. Assim, acho que é importante você servir assim, na igreja, é uma coisa gostosa. Gosto de trabalhar com jovens, então eu sou uma pessoa que acaba me divertindo ali, né? Até demais, às vezes o Fábio fala para eu me conter. Né? Então, assim, dentro das minhas limitações, é uma coisa que eu faço com prazer. Mas, assim, o que eu vejo como maior desafio assim, para a liderança de hoje em dia é justamente essa questão da motivação, né? Porque você escuta todo tipo de desculpa. Você vai fazer um trabalho, você escuta todo tipo de desculpa. Aquela que você fala: não, é sério que você está falando isso para mim? A primeira: estou muito ocupado. Aí você que deixou a casa para arrumar, o filho veio todo mal arrumado para a igreja. Escuta ele falando: não, estou muito ocupado. Você fala: tudo bem, então você participa na próxima. Né? Então, eu acho que essa questão de sempre estar motivando. E eu acho que isso justamente é um reflexo do que a gente viveu, né? De um tempo de isolamento. Então, o pessoal está voltando aos poucos, né? Ao normal. Né? Tem uns que falam que isso é o novo normal, mas eu acredito que, né, vai mudar ainda, o pessoal vai se animar mais. Mas essa questão das justificativas, né? De manter um grupo coeso mesmo, manter um grupo ali ativo, participativo, que também depende da vontade de cada um, né? Acho que o trabalho com jovens, ele é uma coisa boa. Eu gosto muito, justamente porque o período que eu fiquei 4 anos na mocidade, quando eu saí, fiquei muito feliz por estar casando, mas muito triste por sair da mocidade. Então, eu acho que é importante, assim, para a liderança, que é difícil, realmente, assim, eu como participante, que eu vejo justamente o quê? A gente acaba vivendo muito com jovens,
Então, você vê o jovem que está ali mais fraco e tudo mais. Aí você começa na sua cabeça a bolar. Como eu posso fazer para alcançar aquele jovem, para fortalecer ele? Aquele que é mais distraído, ele está aí, mas ele está meio aéreo. Ele está aí, mas não está, né? Então, para você manter aquela pessoa, né, trazer ela para a presença do Senhor e tudo mais. Então, a dificuldade que eu vejo é essa. Porque existe o jovem que não está atuando ali, não está em nenhum tipo de trabalho, chega às vezes e tudo mais. Então, acho que a dificuldade mesmo é fazer com cativá-los, né, para que eles estejam no trabalho. E o ponto positivo é quando você vê um jovem pregando, quando você vê um jovem evangelizando. Eu acho o evangelismo muito importante. Para mim, o que eu fico muito feliz é relacionado ao evangelismo. Quando eu vejo lá o jovem panfletando e falando de Jesus para uma pessoa, porque eu vejo que foi aquilo que Jesus ordenou não só para o jovem, mas para a igreja, né? Então, quando eu vejo o jovem atuando, isso alegra muito o meu coração. E quando eu vejo o jovem meio borocochô, eu fico preocupado. Seriam os frutos, né? Eu esqueci de falar um ponto positivo. São os frutos, né? Quando você trabalha com um grupo e futuramente, lá na frente, você vê aquela pessoa produzindo, né, um fruto ali, assim, é uma boa sensação, né? Satisfatório, porque de uma certa forma, nasce no seu coração, eu fiz parte, ainda que seja uma sementinha, uma coisinha pequena, eu fiz parte daquilo. Eu vi esses dias uma pessoa que eu sigo, né, que ela trabalha com essa questão do Ministério Infantil, e ela colocou uma postagem que falava muito sobre isso. Ela colocou uma foto dela com uma criança no departamento infantil, né, ela fazendo um trabalho ali, aquela criança ali, e depois uma outra foto agora, no momento atual, dessa moça, ela dirigindo um trabalho ali, e essa moça estava pregando. Então, ela mostra o fruto, né? Ela trabalhou ali, ministrando aquela palavra ali para as crianças, que às vezes você pensa, nem estão entendendo. Mas ela fez aquilo bem feito e aquilo germinou, né? Ela participou. Teve outras pessoas também que participaram, mas ela também participou e ela pôde se alegrar quando ela estava ali ministrando aquela palavra, né? Já na sua juventude. Então, acho que é bem isso, é a questão do fruto mesmo. Amém. E para a gente encerrar a conversa, como que a gente pode, tipo, como igreja, auxiliar os jovens para que eles conheçam a Cristo? Tipo, fazer esses trabalhos para aproximar os jovens de Cristo de uma forma geral. O trabalho em si, né? O desejo do jovem, o trabalho. E eu acredito assim, o jovem, ele tem muito para oferecer. Na força, nos trabalhos e tudo mais. Mas é um período que ele tem que receber. Então, acho que é muito importante você trabalhos específicos, trazer irmãos que possam ter uma vivência espiritual, trazer uma palavra de Deus para aquelas pessoas, uma palestra para aqueles jovens, para que eles recebam. Porque a gente falou que o jovem faz, o jovem tal. Mas também é um momento muito importante de receber, de se encher. Porque nós somos um vaso. Então, esse vaso ele tem que estar transbordante. E qual é uma forma de esse vaso transbordar? Além dele fazer o devocional diário dele, a oração dele, mas a liderança também propiciar trabalhos de pessoas de Deus para que eles recebam. Então, acho isso muito importante e válido. Para que um jovem se firme na palavra de Deus, para que ele seja batizado com o Espírito Santo, né? Para que ele se desenvolva cada dia mais e mais. Então, eu acho que a liderança, o pastor, tem que olhar para o jovem e ver que ele está numa fase também que ele tem que receber e receber e muito. Que ele também necessita da palavra de Deus. Eu também entendo dessa maneira, né? Acredito que a igreja ela auxilia o jovem, o grupo, né, de jovens, quando ela propicia oportunidades para que eles se desenvolvam, né? Em todos os segmentos, né? Lá na cozinha da igreja, com as crianças, aonde for, aonde couber ali, né? Que não tiver nenhuma limitação por causa da faixa etária, né? Por exemplo, eu não vou colocar um jovem para palestrar para casais, né? Vai faltar a vivência. Então, aí está uma atividade que não pode ser desempenhada, né? Então, estando dentro das condições, em qualquer lugar que você possa colocá-los para atuar, é muito importante. E sempre estar estimulando. Acho importante também as pessoas de outras gerações passarem e falar, que legal, você cantou hoje, cantou bonito, né?
Você está pregando, está dando uma saudação, que saudação bonita, né? Ou você está ajudando aqui na portaria, que legal que você está fazendo isso, o dia que você me recepcionou, foi tão, né? Você foi tão sorridente, tão atrativo. Então, eu acho isso importante, mas isso que o Fábio está falando também, eu endosso esse posicionamento, que o jovem ele também precisa receber. É o momento também dele ter bagagem, né? Então, ele precisa vir aos cultos de doutrina, né? Ele precisa estar na escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, para mim, tem um papel muito importante na juventude. Não costumava faltar. Por quê? Porque eu tive muitas professoras aqui que me auxiliaram muito na minha vida até secular, pelos conhecimentos que eu adquiri ali. Então, é muito importante para o jovem que ele conheça a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala, sois fortes, mas a força é sua, é própria? Não. É porque a palavra de Deus habita em vós. Então, onde eu adquiro a palavra de Deus? É através dos cultos adequados, né? Onde há o ensino da palavra. Então, é importante que a liderança ela tenha esse direcionamento de estar mostrando e levando fora do devocional diário ali da pessoa o estudo da palavra, um período de oração, né? Porque eu não tenho o hábito de orar, mas aí eu me ajoelho e eu vejo que aquele jovem está um pouquinho mais adiante. Aí eu já sinto vontade de ir um pouquinho mais adiante, não é? E quando eu vou ver, eu estou motivando o outro que está chegando. Então, essa importância também, de estar incentivando nesse sentido assim, de desenvolvimento. Bom, eu queria que vocês fizessem agora uma considerações finais, né? A gente está chegando ao fim do episódio. Já agradecer também vocês por ter assistido, não, por ter aceitado o convite de participar com a gente aí falando desse tema. Então, uma consideração final para vocês deixar para quem está assistindo, né, acerca desse tema da juventude. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui hoje. Fico feliz, né, pela contribuição, pequena contribuição, e pela grande contribuição da minha esposa, né? Também aproveitar para dizer que valeu a pena esperar até os 30 anos, né, amor? A bênção chegou, né? E é isso, eu quero dizer para o jovem que ele é forte, que ele é importante, que Deus ama ele acima de todas as coisas, que ele não é menos nem mais que ninguém, que ele é valoroso. Então, jovem, você que está ouvindo e que está vendo esse vídeo, não sei em que época do ano, em que dia, mas saiba disso, Jesus te ama, Ele quer te capacitar, Ele quer te usar. Você é servo do Senhor, você foi chamado, né? Desde o ventre da tua mãe Ele já te conhecia. Então, o que eu tenho para dizer aqui é isso. Jovem, continue firme, não desista. Vai acontecer situações de desânimo, como todos nós. Eu passo por situações de desânimo, mas eu sei que a única saída, a única solução é Cristo. Eu quero morar com Ele no céu. Então, eu quero que o jovem tenha esse desejo também, de que um dia ele estará com Cristo no céu. Então, lute, combata o bom combate, para que no final você possa ver a Cristo. Então, é isso. Permaneça firme. Eu também quero agradecer o convite, né? Desculpa se eu falei demais. Mas a mensagem também que eu deixo é essa, que para mim, hoje, quando eu olho para trás, valeu cada minuto que eu gastei na presença do Senhor na minha juventude. Eu tenho boas lembranças. E eu vejo que, através disso, o Senhor me protegeu, né? Me protegeu de muitas coisas que eu poderia ter vivido, que poderiam trazer a mim marcas, feridas, e eu fui poupada porque eu estava no lugar certo, fazendo o que era certo, né? E então eu deixo essa palavra, né? Vocês são vitoriosos por estar aqui. Então continue aqui, porque o Senhor conta com vocês, né? O Senhor ele tem algo a realizar através de vocês, através da vida de vocês. Então creiam nisso e aonde estiverem, desempenhem papel de jovem, forte, vigoroso, né? Animado, alegre. Amém? Então, que o Senhor ele dissipe, né? Toda a ideia contrária, todo o mal, né? que vai contra o que a Bíblia diz a respeito de vocês, que vocês são fortes, vitoriosos. Amém? Amém. Então, pessoal, é isso.
Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal da IAD Mauá. Também seguir a gente no nosso Instagram, @Glorificast, também no Spotify. Lá tá como Glorificast. E não perca os episódios, pessoal. É isso. Tchau, Tchau. pessoal.